pessoal, vou falar um pouquinho então sobre a função da placenta. Antes de mais nada, é um órgão que tem elementos maternos e fetais, tem elementos de ambos. E uma das principais funções dele é realizar a troca gasosa, a troca de nutrientes entre a mãe e o feto, além de secretar, produzir e liberar algumas substâncias, como alguns hormônios. Além disso, promover a proteção mecânica e física daquele feto que está ali envolvido. Além disso, também realiza a troca de todos os nutrientes, todas as substâncias importantes para aquele feto que está em desenvolvimento. E também realiza a excreta, a limpeza, vamos dizer assim, de todos os elementos necessários. Formação da placenta. A placenta se forma através da rápida proliferação do trofoblasto, desenvolvimento do saco coriônico e das vilosidades coriônicas. Ao final da terceira semana de gestação, já se tem formados os arranjos anatômicos fundamentais para as trocas fisiológicas entre o embrião e a mãe. Já ao final da quarta semana, origina-se toda a rede complexa de vascularização do órgão, o que possibilita as trocas materno-embrionárias de gases, nutrientes e resíduos metabólicos. Blastocisto, formado primeiro por uma camada externa de células que se chama trofoblasto. Esses trofoblastos ajudam na implantação do blastocisto no endométrio uterino. Após a implantação do cistoblasto no endométrio, as velocidades coriônicas elas chegam e se fixam no tecido materno. Vale lembrar que o embrião possui 4 membranas constituintes da placenta, sendo eles o córeo, o âmnio, o alantoide e o saco vitelino. Eles têm diferentes formas de desenvolvimento. O córeo forma-se inicialmente de uma simples camada de epitélio trofoblástico, que é avascular. O âmnio se constitui de revestimento interno de ectoderma sobre uma membrana avascular de tecido conjuntivo, produzindo um saco repleto de líquido ao redor do embrião. Já o saco vitelino e o alantoide são endodérmicos e vascularizados. Após o quarto mês, por fim, a placenta está completamente formada. No feto, a termo, ela possui em torno de 500 gramas e tem uma forma discoidal com 20 centímetros de diâmetro por 3 centímetros de espessura. Bom dia, pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre a patologia da placenta. Começando pelo acretismo placentário. Consiste na implantação da placenta e seu desenvolvimento no segmento inferior do útero. Conforme o passar dos anos, sua incidência vem aumentando em consequência do aumento dos partos operatórios, que seria cesáreas. O diagnóstico é feito precocemente antes de 20 semanas. Pode ser modificado com o tempo pela alta probabilidade de migração placentária. Diagnóstico. Vamos falar um pouquinho sobre o diagnóstico. O diagnóstico é feito pelo quadro clínico de exame ultrassonográfico, frente a um diagnóstico da placenta prévia por ultrassom. É necessário, principalmente em casos de pacientes com cicatrizes uterinas, solicitar a avaliação sobre a existência ou não do acretismo placentário. Agora vamos falar um pouquinho sobre a conduta. Quando uma gestante é admitida com diagnóstico de placenta prévia com hemorragia, deve ser feita a avaliação do tipo placenta prévia, da idade gestacional, da ocorrência do trabalho de parto e da intensidade da hemorragia. A conduta em gestão pré-termo é geralmente expectante, exceto se o volume de sangramento for de tal intensidade que provoque risco materno-fetal. Caso a placenta apresente anormalmente inserida, não se desprendendo com a declitação manual, é importante fazer uma avaliação rápida do tipo de acretismo placentário e ter em mente certos conceitos. Na mesma placenta podem haver vários tipos de penetração no miométrio. Se a placenta tiver grande área de incretismo e percretismo, a extração manual pode apenas fragmentar a placenta, aumentando a área de sangramento. Então, aqui eu falei um pouquinho só sobre a acretismo placentário. Agora vamos falar um pouquinho sobre o descolamento prematuro da placenta.
Descolamento prematuro da placenta. O descolamento prematuro da placenta, normalmente implantada, é a separação abrupta da placenta antes do parto do concepto, ocorrendo em gestação de 22 semanas ou mais. Quadro clínico. A paciente pode apresentar palidez cutânea, mucosa, hipertensão, queda do débito urinário. Em pacientes previamente hipertensas, o nível pressórico ao exame inicial pode aparecer falsamente, dor abdominal intensa e variável, irritabilidade, sensibilidade, hipertonia uterina, que pode ser discreta ou muito intensa, na dependência do volume de sangramento retroplacentário. Hemorragia externa, na maioria dos casos, se ocorrer trabalho de parto, sua evolução geralmente é rápida, independentemente da idade gestacional, havendo hipertonia uterina e as contrações do trabalho de parto podem não ser percebidas. Nas formas graves, o quadro clínico é clássico, com dor abdominal, hipertonia e sangramento, levando ao quadro de choque, presença de coagulopatia e alta mortalidade fetal. Então, para prevenir essas patologias, o mais certo é fazer o pré-natal assim, rigorosamente certinho. Porque a gente sabe que quanto mais a gente fazer as consultas, menos risco a gente vai ter de ter essas patologias. Então, por isso que a gente comentou sobre a placenta, porque é um assunto muito importante para muitas gestantes, tanto por desconhecer também certas patologias e ver o risco, né? Então, por isso que a gente colocou algumas patologias para vocês também terem um pouquinho de noção como é importante. Então, muito obrigado e até a próxima.